Olá a todas e todos, muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Viva Dança Festival Internacional. É um prazer estar aqui. Meu nome é Edu Coutinho, eu sou ator, jornalista, pesquisador e primeiro queria dar os parabéns ao Viva Dança, que faz 15 anos esse ano. É um espaço importantíssimo, é um espaço de criação artística, de formação artística, de difusão, de intercâmbio, enfim. O Viva Dança tem essa função, né, de pensar toda a cadeia produtiva da cultura, especificamente da dança, e pensar a dança na sua conexão com outros, né, com outras artes, com outras linguagens, pensar a conexão entre os artistas e os produtores, e os festivais, e os financiadores. E esse papo de hoje vai falar um pouco disso também, vai falar um pouco dessa rede, né, que une o artista com outros espaços e outros fazedores de cultura. Antes de eu apresentar o tema da mesa de hoje, o nosso convidado de hoje, eu vou falar rapidamente, de forma mais geral, do Viva Dança, e aí a gente começa o nosso papo. É, Bom, esse encontro faz parte da programação do Viva Dança Festival Internacional, que acontece esse ano entre os dias 29 de abril e 8 de maio de 2022, em formato híbrido e gratuito. Dirigido por Cristina Castro, que também é curadora, o Viva Dança é um dos mais importantes festivais de dança do Brasil e, em 2022, completa 15 anos de programações intensas, como espetáculos nacionais e internacionais, workshops, residências artísticas e mesas redondas. O Viva Dança tem o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria da Cultura do Estado da Bahia. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Pro Helvécia, que é a Fundação Suíça para a Cultura, que, a partir de 2017, voltou ainda mais o olhar para a América do Sul através do programa de intercâmbios e de residências chamado Coincidência. Esse programa funcionou de 2017 até 2020 e deu tão certo que, desde então, a Proelvécia mantém um escritório chamado Proelvécia América do Sul, que se debruça sobre a conexão entre artistas suíços e artistas sul-americanos. O Proelvécia América do Sul é um escritório descentralizado que tem algumas sedes em diferentes países. Tem uma sede aqui no Brasil, em São Paulo, e hoje a gente vai conversar com o representante da Proelvécia América do Sul, São Paulo, que é João Paulo Quintela. Eu vou falar rapidamente sobre o João, e aí eu passo a bola para ele para a gente conversar um pouquinho sobre esse programa que é tão importante, que tem feito tanto aqui no Brasil e em outros países também. Bom, João Paulo Quintela é curador independente, atualmente coordena o programa de intercâmbios artísticos da Fundação Suíça Pro Helvécia no Brasil. Ele é mestre em processos artísticos contemporâneos pela UERJ, é curador, entre outros, dos projetos Permanências e Destruições, Remanso, Céu Aberto e Suposto Sul, Suposto Norte. João integrou a equipe de curadoria e pesquisa da Casa França Brasil durante a gestão do curador e professor Marcelo Campos. Ele já escreveu para a Select, para as edições Sesc São Paulo, para o Bazar Arte e para o Canal Contemporâneo, entre outros. Ele pesquisa as relações entre arte, espaço e experiência, investindo sobre os modos expositivos site-specific. João, muito bem-vindo ao Viva Dança. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos lá começar esse encontro. Obrigadíssimo, Edu. Eu estou aqui falando do escritório da Provécia, né, no Largo do Aroche, que é um ambiente compartilhado, então a gente vai ouvir em alguns momentos algumas vozes. Acho que eu vou já abrir com essa introdução bem site-específica, inclusive, e agradecer muito ao convite, né, da equipe do Viva Dança, parabenizar esse trabalho contínuo nos últimos anos, da curadoria da Cristina também. E estou muito feliz de poder ter essa troca e poder apresentar o programa, como a gente tem trabalhado aqui em âmbito continental, e
oferecer, enfim, essa possibilidade de conexão com a cena artística brasileira. Muito obrigado pela sua introdução, Edu, também, que foi lindo, assim, muito bom te ouvir também. Obrigado, João. Eu vou fazer primeiro enfim, começar aqui com uma pergunta, e aí o nosso papo vai caminhando a partir de cada passo aqui que a gente der, sem muito roteiro. Mas para a gente falar antes da Proelvésia de uma forma geral, né? Ela é um programa que surge ainda sem esse nome na década de 1930, como uma forma de defender, né, a cultura suíça naquele momento de expansão do nazismo, de expansão do fascismo na Europa daquele período. E, bom, com o tempo, ela foi, claro, se transformando, né, mudando os seus modos de atuação, foi se expandindo para outras partes do globo. E desde 2017, se eu não me engano, né, a partir do programa Coincidência, ela voltou os olhares mais fortemente para a América do Sul. Eu queria que você falasse para a gente, João, assim, primeiro sobre a Proelvésia de uma forma geral e mais especificamente sobre esse momento em que a Fundação passa a olhar para os artistas sul-americanos, passa a desenvolver projetos até a criação, né, de um escritório nesses diferentes países sul-americanos, inclusive no Brasil. Conte para a gente, por favor. Claro. Esse percurso, né, essa trajetória histórica que eu acho que você já apontou super bem, né, começa no final dos anos 30, início dos anos 40, realmente com a intenção de garantir a proteção da cultura em um momento de uma crescente política totalitarista. Então, é um aparelho de Estado, é uma organização governamental, né? A Proelvésia, ela existe via o governo suíço, é um programa cujo também financiamento também é através é um financiamento público, né? Ou seja, um financiamento através da arrecadação do Estado suíço, que também tem a sua organização política específica, e eu acho que ela sempre propiciou uma multiplicidade de vozes. A Suíça é um país poliglota, né? Um país que oficialmente fala italiano, fala alemão, fala francês e fala o romanche, que é uma língua antiga. Então, é um país que está acostumado a essa organização multifacetada cultural. E eu acho que daí parte um pouco essa intenção também de fomentar a relação com outras culturas, né? Eu acho que, em sua essência, a cultura suíça já é plural, então a ideia de conectar aparece de maneira com outros países, outras culturas, aparece de modo muito orgânico dentro do cenário cultural suíço, né? O primeiro escritório fora da Suíça é o Cairo, na década de 80 ainda, né? O escritório se estabeleceu, já opera lá, já vai fazer um bom tempo, né? E a ideia sempre foi, então, buscar trocas de saber, né? Entendendo isso como um ganho para a produção suíça, que é digamos, o objetivo primário da Proelvésia, mas entendendo que, se assim você fomenta relações no campo geopolítico, né, de forma mais saudável e igualitária, né, através da cultura, né? Essa é um pouco a intenção também da Fundação em buscar essas relações fora do seu território, né? Aqui na América do Sul, como você falou, o programa iniciou com Coincidência, que era um programa para mapear parceiros institucionais, para entender o contexto cultural sul-americano, né? Na verdade, não latino-americano, é importante também especificar, né, que o apoio vai até a Venezuela, né, assim, em termos geográficos. Então, durante 3 anos, a gente fomentou projetos, iniciou projetos, buscou parcerias, e assim se aproximou de festivais como o próprio Viva Dança,
tentando, de alguma maneira, formar um panorama do que seria o contexto cultural sul-americano, para que, posteriormente, após esses 3 anos iniciais, se decidisse, né, como a Provérsia operaria aqui no território sul-americano. Essa experiência se deu de modo descentralizado. Era uma experiência, então, que tinha alguns agentes em países específicos, no caso, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile, criando conexões com seus contextos e estando em contato. Então, era uma oportunidade também da gente se pensar como sul-americanos, o que também é raro, né, para nós brasileiros também, né? Essa chance de trabalhar em conjunto com outros atores sul-americanos, né? E essa foi a proposta do Coincidência. E aí se designou para essas pessoas a responsabilidade de ativar essa rede, né, e de construir essa rede no contexto sul-americano. Esse era o objetivo do Coincidência. A gente não sabia ainda o que viria depois, né? Tinha aí um tempo, um prazo de 3 anos. E a Provérsia, eu acho que viu com muito bons olhos essa experiência descentralizada, né? Essa experiência de atuação em rede. O que isso significa também? Significa que a gente não está com a estrutura toda em uma cidade, como acontece, por exemplo, no Cairo, ou em Joanesburgo, ou em Moscou, ou em Xangai, ou em Nova Delhi, onde toda a equipe está numa mesma sala, né? A gente trabalha remotamente desde o início do Coincidência, né? É importante falar isso também. Quando veio a pandemia, a nossa metodologia de trabalho pouco mudou, porque ela já se inseria dentro dessa dinâmica de comunicação virtual. E essa experiência, então, foi entendida como bem-sucedida pela Fundação. A gente entregou um relatório, assim, foram mais de 300 projetos realizados em 3 anos, parcerias institucionais com muito êxito e com muito significativas no nosso contexto, os festivais no Chile, na Argentina, na Colômbia, assim como no Brasil, turnês de companhias suíças pelos festivais brasileiros. E, então, a partir daí, entendeu-se que a gente manteria essa dinâmica de trabalho. E seria, então, primeiro um escritório oficial da Provérsia, operando dessa maneira, né? Isso nunca aconteceu. A gente é pioneiro nesse formato de trabalho. E se estabeleceu, então, a Provérsia América do Sul. A coordenação hoje fica no Chile, com a Endivial, onde fica também a parte administrativa. Existe uma pessoa, né, responsável pelo programa na Colômbia, que também ativa as redes no Equador e na Venezuela. Hoje acabou de entrar mais nova integrante, que fica em La Paz. A gente está super feliz com essa presença boliviana na equipe também. E ela trabalha em conexão com a rede no Chile, também cuidando do Peru. Então, Chile, Peru e Bolívia seriam uma região. Assim como a Argentina, onde fica o Ariel Charek, que é responsável por Argentina e Paraguai e Uruguai, né? Região da Prata. O Brasil, eu acho que isso revela um pouco a nossa relação também com o continente, é entendido como uma região específica, né? Tanto pelo seu tamanho, quanto pela sua língua, né? A gente não divide a mesma língua que nossos colegas sul-americanos, né? Então, a gente aqui é uma equipe que cuida só do Brasil, e fico eu, responsável pelo programa, e a Malu Barcenelli, que está aqui, também aqui no Aroche, que é responsável pela comunicação de toda a Provérsia América do Sul. Essa seria um pouco a nossa estrutura, assim, né? Realmente dissipada pelo continente, o que eu acho que gera a possibilidade da gente conhecer de outra maneira o que está acontecendo nesses outros lugares, né? É muito diferente a gente tentar fazer conexões com a Colômbia daqui, de São Paulo, e a gente tem uma pessoa em Bogotá, que é o Santiago, que eu falei o nome dele, o Santiago Gardeazábal, responsável por criar essas interlocuções, né? Alguém que está em loco. Como vocês podem ter reparado,
não existe nenhum suíço na equipe, né? Isso é um ponto também importante e eu acho que define como as coisas acontecem também, porque se a gente parar para olhar outras instituições europeias, a gente vê que quem dirige é sempre alguém da nacionalidade correspondente à fundação. No caso da Provécia, eu acho que existe aí uma inteligência diplomática, uma inteligência no campo das relações internacionais, né, que a gente entende também que existe essa mitologia suíça, né, de mediadora, e essa inteligência faz com que exista uma grande capacidade de escuta. E a Provécia prefere que sejam agentes locais, pessoas nascidas nesses países, que digam o que interessa à fundação, e não alguém que chegaria aqui vindo, né, de um contexto europeu, de uma experiência profissional, uma experiência de vida que certamente seria muito diferente, né, da sul-americana e da brasileira, dirigindo uma fundação aqui. Então, essa é uma das diretrizes, né, em todos os escritórios no mundo. Quem coordena, as pessoas que estão à frente do escritório são sempre agentes locais. Eu acho que isso define um pouco essa estrutura geral, né? Assim, também esse percurso do nascimento, né, da proteção à cultura num contexto histórico de avanço das políticas totalitárias, né? Então, nasce com esse propósito, até hoje, onde a gente também vive, por exemplo, se a gente pensar no contexto brasileiro, onde a gente tem hoje, né, um regime protofascista, né, assim, que também, né, dilapidou a cultura. A gente hoje, importante citar, a gente no Brasil não tem um Ministério da Cultura existindo, foi reduzido a uma secretaria. Então, a gente ficou muito desguarnecido nessa política pública cultural nos últimos anos, né? O que fez com que eu notasse também a importância de atuar numa instituição de fomento, né? Ou seja, o que primordialmente nós fazemos? Nós apoiamos artistas, né? Isso, poder fazer isso nesse momento é algo que honestamente me orgulha, assim, de poder fazer algo, levar adiante projetos que talvez não encontrassem os meios, né? Claro que nós sempre encontramos os meios, mas viabilizar projetos que talvez não fossem acontecer, né? Assim, esse é um pouco o desenho, né, da equipe, essa atuação hoje, né? A gente lê em muitos relatórios também dos artistas que entregam os projetos, né, os relatórios finais, sempre apontando para essa atuação que cumpre aí um papel em um momento onde muitas formas de viabilizar projetos culturais não estão existindo. Isso é assim patente em muitos dos comentários que a gente recebe. Então a gente entende que a gente está num caminho positivo aí. Não sei se ficou faltando alguma coisa sobre a sua Eu pergunta. fiquei. Você já falou um pouquinho, né? Você deu alguns exemplos sobre a atuação da Provécia no Brasil, especificamente, mas eu queria que você detalhasse, talvez, para a gente um pouco, quais são as principais linhas de atuação da, assim, Uhum, no Brasil, especificamente hoje. uhum. A Provécia, como fundação cultural, ela tem um escopo grande de apoio, né, de fomento. São todas as disciplinas culturais, ou seja, dança, música, teatro, artes visuais, design também entra, a mídias, novas mídias, né, o que seriam projetos digitais, também entram. Então, dentro dessa multiplicidade de disciplinas que a Provécia cobre, a gente tem alguns formatos específicos, né? São eles
residência, né, que é uma parte grande do programa, mas as residências acontecem via um open call, uma chamada anual, tanto para artistas sul-americanos quanto para artistas suíços aplicarem, né, virem da Suíça para cá e do Brasil e da América do Sul para lá. Um outro formato com o qual a gente trabalha são as viagens de pesquisa, que também operam nessas duas direções, e é um formato que a pessoa pode propor até 4 semanas de pesquisa e é uma imersão em um contexto, né? Você apresenta um roteiro de viagem e você encontra seja as pessoas, sejam os materiais que você estava buscando para enriquecer o seu processo de pesquisa. E, além disso, a gente tem essas parcerias entre festivais e companhias, né? Então, essa é um tipo de parceria específica, porque ela funciona só da Suíça para cá, né? Os festivais recebem as companhias e as artistas da Suíça. Isso porque é mais uma questão importante do programa, né? Artistas que estão propondo uma exposição ou uma apresentação no solo suíço não são contemplados pela Provessa, porque aí a Suíça entra como palco, né? A Suíça entra como um espaço de apresentação. Isso não está dentro do escopo da fundação. A fundação entende que isso seria atribuição de uma agência brasileira, né? Idealmente aconteceria desse modo. Tem outros órgãos de fomento e a fundação entende que também na Suíça os próprios festivais e os programadores têm condições, né, de convidar artistas do Brasil diretamente, né, sem o apoio da Provessa. Então a gente atua tanto nesse campo da promoção artística suíça, quanto no campo do intercâmbio de conhecimento, né? E cada vez mais o intercâmbio de conhecimento, essa troca, né, de conhecimento tem se tornado preponderante dentro do programa, né? A gente quer que artistas do Brasil e da Suíça pensem juntos, né? A ideia é que essa troca aconteça em um estágio formador, né, de projetos, na concepção desses projetos, né? E não apenas essa troca que acontece às vezes, né, de uma apresentação, algo que é mais pontual, mas sim algo que a gente entenda que vá criando as condições também para que as práticas artísticas se nutram dessas diferentes perspectivas que a gente pode conectar, né, através do projeto, através do programa. Então, acho que é uma ideia de também pensar futuros, né? Assim, entender que futuros a fundação pode fomentar, né? Eu acho que isso é importante, de pensar para além do apoio concreto, financeiro. A fundação tem um escopo maior, né? Assim como ela surge, né, para gerar essa proteção à cultura, ela hoje também tem essa função de fazer com que a gente possa imaginar novos caminhos, novas formas de ser, né? Isso envolve, né, aqui no Brasil, questões de saberes ancestrais, questões de uma visão institucional que parte de uma premissa decolonial. A gente sabe que é uma fundação europeia atuando no continente sul-americano. Isso tem questões históricas aí dessas relações entre Europa e América do Sul que a gente não quer ignorar, muito pelo contrário. A gente entende que a força de trabalhar no que a gente está trabalhando hoje é exatamente de poder atuar de outro modo, né, nessas relações. Eu falei um pouco do contexto, mas se você quiser talvez entrar mais especificamente nas condições, né, de como o apoio se dá. Esse é um dos assuntos, acho que a gente pode falar já já disso, assim, você detalhar para a gente um pouco. Você falou de uma convocatória anual, né? Como é que ela funciona, que formato é esse? Me interessa muito te ouvir também sobre a curadoria, como é que esse caminho curatorial ele se desenha,
Imagino, né, que você já respondeu um pouquinho, né, da perspectiva decolonial que orienta um pouco, né, o trabalho e o pensamento da Provécia América do Sul. Mas queria também te ouvir sobre isso, sobre como é que se desenha essa curadoria e o escopo desse projeto, assim, para que ele seja apoiado pela Provécia América do Sul. Como é que é isso? É um projeto que tem que contemplar dentro dele artistas sul-americanos e suíços ou não? Existem regras, assim, existem pré-requisitos para que esse projeto se enquadre num projeto, enfim, possível de ser apoiado pela instituição? Como é que funciona isso? É, é um, a gente funciona com um sistema de dupla aprovação, que acontece aqui, né, com o endosso meu ao parceiro brasileiro, a parceria realizada com, seja a produção de um artista, seja um festival, e essa dupla avaliação é feita em Zurique pelo departamento responsável. Ou seja, um projeto que envolva o Viva Dança e uma companhia suíça, ele vai ser aprovado tanto aqui quanto em Zurique, né? Então a gente tem, digamos, um diálogo, né, muito constante com as nossas com os nossos pares que estão lá na Suíça para a aprovação desses projetos. E é necessário, sim, assim falando muito objetivo, a participação de uma artista ou, né, de uma iniciativa da Suíça, né? É necessário o elemento suíço dentro do projeto, né? Isso não havendo, o projeto não é aprovado pela falta desse elemento. Então, sim, precisa haver esse diálogo. A gente está aqui também para fazer essa ponte. A gente também dirige interesses, né? Porque é claro, né? Não são contextos tão próximos assim, não são, né, todos os artistas brasileiros que conhecem artistas na Suíça e vice-versa, né? Artistas da Suíça que conheçam artistas aqui. Então a gente também faz essa ponte, assim, isso também é parte da nossa função. Inclusive os escritórios eles são chamados liaison offices, né? Esse é o termo institucional oficial, né? Que é uma palavra em francês para escritórios de conexão, né? Liaison é ligação. Então, a gente está aqui para realmente promover, facilitar, para ser uma ferramenta também para a comunidade artística encontrar pares e levantar, conceber projetos, né? Então, deixo aqui o canal aberto também para quem quiser me procurar, escrever para a Fundação, entrar no site da Provécia e procurar a gente com algum desejo específico, a gente também faz essa mediação. Então, é necessário essa colaboração, né? A gente é um escritório de colaboração e isso se dá realmente pelo financiamento ser público suíço, ou seja, isso é legitimado no parlamento suíço, né, em última instância, e para justificar o uso dessa verba pública é necessário que ela tenha algum retorno e alguma relevância para o cenário suíço. Então, acho que essa é um pouco o contexto, né? Assim. Perfeito. João, como é que, assim, para os artistas que se interessaram, que estão escutando a gente aqui e que querem participar, ou pelo menos saber mais sobre as possibilidades, essa convocatória, ela tem como é que ela abre? Tem um mês específico? Já está aberto agora? Fechou? Abre no próximo ano? O que é que o artista precisa informar? O que é que ele precisa? Eu falo de tudo, inclusive em relação a visto, em relação a passaporte. Como é que é isso? Existe um tempo para que ele se programe, né? Se o projeto, claro, incluir uma ida à Suíça, como é que tem sido esse mecanismo, do ponto de vista prático mesmo, para os artistas brasileiros que se interessarem a participar? Ótima pergunta. É bom estreitar essa questão, né? Esse escopo de aprovação. Bom, as residências
elas abrem todo ano, é uma chamada anual que fica aberta de janeiro até março. Então, ela já se encerrou esse ano, a gente está, inclusive, no processo de seleção, que também é uma seleção com a interlocução, essa bi-interlocução aí, essa interlocução entre Suíça e América do Sul. E nos outros projetos, a gente recebe as inscrições para os outros formatos, a gente recebe inscrições o ano inteiro. Então, a única restrição de um prazo é para a residência, né, de um prazo para inscrições. Se o interesse é em levantar um projeto, né, ou propor uma viagem de pesquisa, ou receber uma companhia, né, se é, digamos, para alguém que esteja nos ouvindo, que seja programador, né? Isso a gente recebe o ano inteiro. Então, a gente recebe pela nossa plataforma, eu posso também deixar o endereço aqui, e é só se inscrever. Se você se inscrever via Brasil, com endereço brasileiro, eu vou receber essa inscrição, vou processar e vou enviar para o departamento responsável. Então, para todas as outras que não sejam residência, as inscrições ficam abertas o ano inteiro, para todos os outros formatos de projeto. Isso mais sobre o prazo, né? Acho que você também fez uma segunda, estava querendo saber sobre um segundo filtro, né? Da questão dos preparativos, né? Assim. Uhum. Existe um apoio também da Fundação nesse sentido, Sim, em sim, relação à língua, por exemplo? Eu falo isso sim. porque às vezes surgem essas dúvidas, né? Em falar uma língua, por mais que existam, né? No caso da Suíça, Uhum, existe mais de uma possibilidade, né? De segunda língua. Mas uhum. existe alguma exigência nesse sentido? Como é que funciona? Bom, a gente leva em consideração, né, a questão da língua para que esse tempo seja aproveitado da melhor maneira possível, né? Mas não é um impedimento, assim, para inscrição. A maioria das interlocuções com parceiros na Suíça se dá em inglês. Então, também não precisaria ter o domínio do alemão ou do francês, né? Se existe uma possibilidade de se comunicar em inglês, o artista também vai facilmente circular pela Suíça sem grandes problemas. A Suíça é um território que está muito preparado para receber visitantes internacionais. As estruturas são já muito bem sinalizadas, muito bem preparadas mesmo, né? Então, nesse sentido, não é necessário. É claro que, e é nas questões de logística, né, de passaporte, das chancelas que seriam necessárias para esse trânsito internacional, a gente tem, sim, uma conversa muito ativa também com as embaixadas, né, da Suíça no Brasil, que facilitam as entradas em território suíço. Então, a gente fornece cartas, né, de confirmação que vão com toda a documentação da Provécia, né, com essas assinaturas, com os papéis timbrados, com toda digamos, essa roupagem, né, oficial, que garante a entrada, e normalmente a gente não tem problemas. Assim, claro que durante o Covid a gente enfrentou mais restrições, né, muitos países estavam restringindo a entrada de pessoas do Brasil, né, em função da escala da pandemia aqui, da escala que a pandemia alcançou. O Brasil estava em muitas listas da Europa, né, de alerta, né, mas agora a situação já se normalizou, então o trânsito está bastante facilitado. E a gente também tem essas relações consulares, todas essas vias que também garantem aí uma entrada sem grandes impedimentos, assim. Vou fazer uma pergunta que você já respondeu, mas como pode ter chegado mais gente,
Sobre as linguagens artísticas, quais são as linguagens contempladas pelo Provécia no Brasil? Como é que funciona isso? Como é que tem funcionado, pelo menos até agora? Ah, não estou te ouvindo, desculpa, seu microfone. Desculpa, estava passando aqui uma moto, eu achei que não valia esperar. Bom, isso é até uma outra questão, né? Na Suíça, os ambientes em geral são bem mais silenciosos, né? Assim, o que, enfim, demonstra uma diferença aí também de energia, digamos assim. A gente aqui tem sempre mais volume. Mas sobre as disciplinas, são as mesmas que a Provécia apoia na Suíça, né? Ou seja, design, mídias interativas, literatura, que foi uma disciplina que eu não falei, música, arte do corpo, né? Artes performáticas, artes visuais e pesquisas transdisciplinares, porque aí também a gente entra no campo, por exemplo, da arte da ciência, entra em outros contextos que cada vez mais estão se entrelaçando, né? A gente vê, por exemplo, na arte-ciência, que é um dos campos de foco, né? Assim, nos próximos anos da Provécia, é um potencial muito grande assim nesse diálogo, né? Até de entender a linguagem científica como uma poética e a linguagem poética como um discurso científico. Em termos de formato, você poderia aplicar dentro dessas disciplinas. Você pode, por exemplo, desenvolver um trabalho em conjunto, né, uma colaboração. Você pode ser uma viagem que aconteça no Brasil e na Suíça, a determinados contextos. Por exemplo, tem um projeto chamado Coletivo Tópico, que é uma parceria entre artistas da Suíça e da América do Sul, que buscava entender diferentes organizações sociais. Então, circulou também pensando a locomoção, desde bicicleta, barco, até, claro, carro, avião, mas pensando como se mover pelos territórios e o que eles encontrariam como propostas de sociabilidade. Isso foi pensado em conjunto por artistas, né, daqui e de lá. E na verdade, Edu, a gente tenta ser o mais aberto possível a formatos. A gente entende que a fundação tem que ser, né, um lugar permeável, né? A gente não quer buscar aquela ideia de instituição muito engessada, com formatos, né, muito acimentados, né, assim, já muito enrijecidos, assim. Então a gente é muito flexível, né? Acho que a gente pensa a fundação como um ambiente plástico também, ou seja, um ambiente que vai reagir ao que chegar até a gente. Então, em termos de formato, são muitos, né? Assim, tem colaborações de produção musical à distância, tem projetos de performance que aconteceram lá e aqui, tem as residências, que as pessoas ficam até 3 meses num espaço, tem projetos que foram feitos todos como exposições, né? Exposições para a web, por exemplo, formatos de exposição virtual, são diversos, assim, mas eu acho que cobrem bem os formatos com os quais os artistas estão acostumados a trabalhar, né? E nossa ideia é ter a capacidade para absorver os projetos que estão sendo pensados pelos artistas, né? Então, não é do contrário, né? Não é nós que vamos impor, né, certas balizas, né, onde os artistas poderiam se movimentar. Acho que não, né? Porque faz muito mais sentido os artistas, né, trazerem, né, as ideias e a gente encontrar os formatos de apoio, né? Legal, muito legal. Assim, como inspiração, talvez, ou como referência, os artistas podem também consultar, né, os projetos que foram contemplados durante esse tempo, né, desde o programa Coincidência, né, no site de vocês, né?
se eu não me engano. Existe esse registro, essa memória, né, dos projetos apoiados. Tem uma aba chamada Projetos Apoiados, claro, fica aqui o convite para, né, para todas e todos entrarem e visitarem, conhecerem também pesquisas super interessantes e entenderem um pouco mais dessa dinâmica, assim, né? Acho que é uma boa forma de projetar possíveis, né, projetos, né? A gente tem desde projetos que foram, né, concebidos na Suíça e que foram apresentados aqui, né, na Trienal de Sorocaba, por exemplo, na Bienal de Dança do Ceará, no Viva Dança, até projetos que são interlocuções que se iniciam virtualmente e depois vão acontecer na Suíça junto a um determinado parceiro. Por exemplo, um projeto colombiano que se chama Yadico, que é um projeto super bonito de uma pesquisa sobre um ritual indígena musical que acontecia com um tronco, né, específico, e que descobriram um translado de um desses instrumentos, que é realmente um tronco de 10 metros, não é fácil de transportar, nos anos 80, né, da Suíça, da Colômbia, né, da Amazônia colombiana, para a Suíça. E a pesquisa era, então, que artistas, inclusive um membro de uma comunidade indígena que ainda né, que ainda tem esse ritual muito vivo dentro, né, do seu repertório das festas, enfim, as festas que marcam as passagens de tempo, enfim. Isso tudo estava dentro de uma instituição de um museu, né, antropológico na Suíça, né? Estava pensando porque teve um outro projeto na China. Ou seja, tinha uma ideia aí de restituição, né, de pensar realmente essa outra direção, né, que não era a Europa extraindo, né, mas é agora a gente indo lá. A gente não quer, como você falou antes, e a gente acabou passando rápido por essa perspectiva curatorial do programa, a gente nosso interesse como também atores sul-americanos não é também apenas gerar as condições para as pesquisas suíças, gerar as condições para uma troca, né? Para uma troca que busque uma maior simetria também, né? Então, acho que é um pouco isso. Eu dei esse exemplo porque eu acho esse um projeto bastante emblemático, assim, esse bem tipo interessante. de troca. Existe uma conexão entre os escritórios, João, da Provécia? Como é que funciona? Quantos são no mundo, assim? Não sei se você tem esse dado aí ou se eu estou exagerando na pergunta, mas quantos são? E existe essa prática de interlocução entre os escritórios? Como é que é isso? São 6 escritórios, né? América do Sul, né? Primeiro modelo de escritório descentralizado, Moscou, Xangai, Nova Delhi, Joanesburgo, Cairo, né? Então, ao todo, somos 6. E além desses 6 escritórios, ainda tem 3 sedes que atuam de outra maneira, né? Em Nova York, em Roma e em Paris, que aí são as sedes com um espaço expositivo, elas têm um outro formato, um outro escopo também de atuação e de apoio. Essa comunicação entre os escritórios está acontecendo cada vez mais. Assim, acho que é algo que a gente tem, digamos, estimulado, né? A gente acha que é para todos nós e é fascinante quando a gente está em contato com, por exemplo, o escritório em Nova Delhi, na Índia, e a gente entende que a gente divide muito das questões e muito de um contexto sociopolítico. Eles enfrentam, né? O contexto cultural enfrenta
os mesmos desafios que o nosso, né, assim, aqui no Brasil. Também é muito fácil achar semelhanças com o escritório de Joanesburgo, na África do Sul. Então, a gente tem, né, jogado aí um pouco mais de lenha nessa fogueira, assim, sabe? A gente é algo que interessa muito criar projetos cada vez mais baseados não nessa mútua cooperação entre um contexto e a Suíça, mas em realmente pensar de uma maneira mais constelar, né? Assim, entender que isso é uma grande constelação e é um grande, né, do lado da fundação, da instituição, isso é, né, um grande ativo, né? Isso é uma grande tem aí uma grande fortuna intelectual, digamos assim, né? Eu acho que tem uma multiplicidade de visões, né? E um alcance enorme. Então, a Provessa também tem entendido que cada vez mais vale pensar projetos, né, triangulares, né? Envolver, por exemplo, aqui Brasil, África do Sul e Suíça, né? E acho que prova disso é nosso próprio escritório, que é sul-americano, né? Que já não é um país, né? Ou seja, que já já tem dentro do seu funcionamento cotidiano essa troca intercultural entre diferentes países, diferentes culturas. Apesar de nós estarmos aqui dividindo muitas coisas, também tem muitas diferenças, né? Então tem acontecido cada vez mais. Prova disso também é esse edital que acabou de abrir, que acabou de fechar, desculpa, chama Together. É um edital que respondia a esse momento histórico pandêmico e visava propiciar trocas a longo prazo. Ou seja, era um edital que não era para receber um projeto, né, mas sim criar novas metodologias de trabalho em cooperação internacional ao longo de 2 a 3 anos. Né? Então, era um edital para um apoio de longo prazo. E a gente sabe, né, que a longevidade é uma questão também, né, assim, aqui no Brasil. Espaços independentes têm muita dificuldade em se manter coletivos, enfim, a gente sabe os próprios festivais, a gente sabe as dificuldades que existem aqui. E esse edital, a ideia era, bom, a gente acabou né, de atravessar um momento muito difícil, vamos pensar como retomar algo que dê as garantias de um trabalho a longo prazo e o que isso pode gerar, né? A gente pode aprofundar temas desse modo, a gente pode chegar a resultados que também não estavam nem previstos no momento da inscrição, porque normalmente tem também esse lastro entre a proposta enviada e, né, o resultado final. Esse caso desse edital, ele era um edital aberto, um edital para você desenvolver um projeto. A gente não sabe o que vai acontecer, né? E eu acho que isso também é um ganho no caso da atuação da Provessa, que ela abre muito espaço para que não seja cobrado um resultado final. E a gente vive uma lógica de alta produtividade, então a gente também tenta responder a isso, deixando com que esse resultado final não seja mais um componente de pressão, né? E sim algo que, que vai aparecer pela sua potência, né? Não pela sua exigência, né? Um pouco desse modo que a gente pensa. E o seu sistema vai gerar muito bom te ouvir, porque assim é bacana ver esse movimento, né, que rompe com uma série de lógicas, né, que estão presentes nos editais de uma forma geral, né. É muito comum ouvir o artista ou o produtor pensando assim, qual é a linha desse edital? Como é que eu me enquadro nesse, né? Como é que eu me enquadro nessa, que tipo de projeto essa empresa costuma apoiar, né? Muito bom quando você diz que a Provessa está aberta às propostas, né? E muito bom também ouvir que está aberta a projetos que valorizem mais o processo do que algum produto, né? Do que como assim você também falou isso e é verdade, né? Eu acho que a gente está num momento muito singular e muito complicado, né? De país, de Brasil. Então, assim como o Viva a Dança, eu acho que é uma janela, é uma gotinha de esperança nesse meio desse caos.
É muito bom também te ouvir e apresentar esse programa, porque nos dá alguma esperança de futuro, né? E a gente tem que, tem que confiar nessas gotinhas, né? Para seguir em frente. A gente está chegando É, no fim, João. Diga, depois não, eu. não, eu ia só reforçar essa sua questão dessa inflexão temporal, né, do que é atuar nesse presente, que esse presente se tornou um lugar difícil, né? Então eu acho que a posição institucional tem que ser também de viabilizar futuros mesmo, assim, eu acho que tem esse papel, de fato. Ó, a gente está chegando ao fim pelo tempo, assim, daria para a gente ficar aqui muito mais, né? Claro. Mas eu queria então que você fizesse as considerações finais, e desse os caminhos, assim, o site, a forma de contato. Eu vi que existem as convocatórias, mas existe, né, um canal aberto com você durante todo o tempo, então, não sei, através do seu e-mail, como é que funciona isso, para que quem está aqui com a gente agora possa, enfim, possa contatar vocês. Bom, meu e-mail é jquintela, com dois L's, @proelvesia.ch. CH, que é a abreviação suíça, né? Então, deixo aqui meu e-mail, né? Eu acho que ele pode ser encontrado também através do site, e fico à disposição, assim, para receber interesses de projetos, de contatos com artistas da Suíça. É a nossa ideia, né? Deixar esse canal aberto para que também o inesperado, né? Assim, para também como você estava falando, né? Assim, a gente está aberto para se formar com o meio artístico, né? Não em separado, né? Assim, eu acho que é a partir da produção artística que uma fundação tem que se pensar, né? Eu acho que é um pouco assim que a gente tem cada vez mais entendido o trabalho institucional, entendido a posição institucional. Os canais são esses, né? Assim, no Brasil é realmente eu que recebo os projetos, eu que encaminho para a Suíça, e o portal é o myprovesia.ch também. Eu posso deixar, bom, acho que aqui não vai adiantar, né? Porque o nosso chat ele não vai aparecer, mas é myprovesia.ch. Lá é o portal de inscrições, que é um portal, eu diria, intuitivo, né? Para quem está acostumado também a entrar em editais de cultura, as exigências são as de praxe, assim, né? É uma descrição de projeto, é um orçamento, um cronograma, nada fora do que a gente já está acostumado. E ali tem os espaços também para incluir links, para incluir PDFs, apresentações de projeto, que venham a fortalecer uma candidatura, né? É isso, assim, o canal tá disponível para qualquer pessoa que tenha interesse em solicitar esse apoio de projeto, assim. E acho que uma coisa também que acho que vale comentar no final, que a gente passou por esses eixos curatoriais um pouco de forma rasante, mas é essa ideia de quais são os conteúdos também, né? Porque a gente trabalha um pouco a partir das questões que a gente entende que também estão que são latentes e que estão, né, pautando o nosso contexto. A gente também entende que a gente precisa olhar para um contexto geral, né, aqui. E, então, são 3 eixos que a gente definiu para o próximo ano, né, para esse ano de 2022, que não são eixos que excluem projetos que não que não estejam trabalhando esses assuntos, né, mas digamos que são um convite a pensar esses temas, né. E esses eixos são memória, linguagem, território, que pensa aí questões de diferentes, digamos,
diferentes modos de organização, diferentes modos de produção intelectual, diferentes modos de entendimentos, assim, tanto, digamos, de uma identidade histórico-social, quanto de alguma poética específica, né? Então, é algo aí mais tendendo para um cenário político, assim. A segunda lida com as questões de corpo, né? Ou seja, seriam questões ligadas às práticas corporais e às ideias de políticas de gênero, identidade de gênero, todas essas questões. E a terceira seria a questão da ecologia também, que é algo que a gente entende que é importante também, que atravesse o programa, que são as questões ambientais, ligadas a novas ideias de paisagem, a novas ideias de relação com a natureza. Isso também tem sido um norte do programa, assim, uma ideia de para onde a gente está olhando, assim, né? É um pouco isso, assim. Eu acho que isso também ajuda um pouco a entender esses parâmetros, assim, né? Do que a gente imagina como um projeto que estaria dentro do programa, né? Legal. João, muito obrigado, viu, pela sua participação. É um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho. Que bom que você e vocês têm feito isso. Eu quero, enfim, deixar aí uns minutinhos finais para você dar um tchau. Quero dizer a todo mundo que a programação do Viva Dança continua até o dia 8 de maio. O Viva Dança acontece de 29 de abril a 8 de maio, então acompanhem a programação, continuem com a gente. Obrigado a todas e todos que estão nos escutando. Quero deixar os parabéns a Cristina Castro e a toda a equipe que faz o Viva Dança acontecer há 15 anos. É um espaço importantíssimo e é um respiro e tanto para todos nós. Agradecer a Clara Torres e Rafaela Moreira que estão aqui operando essa transmissão. E é isso. João, seu tchau aí e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Edu. Queria, enfim, agradecer pela conversa. Foi ótimo ter a sua mediação, esse levantamento, a sua visão também sobre o programa. É muito bom que a gente possa também divulgar, né? Eu acho que a gente está num processo também de iniciar algo aqui, né? Assim, a Provérsia América do Sul existe desde o ano passado, então ainda né, algo que está dando aí primeiros passos, se a gente pensar, né, do ponto de vista de uma contínua ação institucional. Então, deixar também aqui o convite para todas e todos que quiserem apresentar projetos. Acho que é o momento de trazer novas propostas. A gente está numa virada, de aquecer também a cultura, de ter uma visão crítica também sobre o nosso tempo, de se sentir implicado, que é isso também o papel da instituição. A gente se sente muito implicado no contexto sul-americano. Não é uma fundação também que está atuando aqui né, com distância, não, somos nós que estamos fazendo. Então, tragam o que a gente quer ouvir, o que está sendo pensado, o que está sendo criado, o que está para levar essas ideias adiante, né? Acho que essa é a nossa intenção. Então, deixo aqui o convite e agradeço muito ao Viva Dança, a equipe toda e a Cristina Castro, que tem sido uma parceira super importante e, sem dúvida, a gente vai continuar junto aí por mais tempo. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.